Fala pessoal, estamos aqui com mais um Na Atividade Podcast e hoje eu estou recebendo aqui um cara que é um prazer enorme ter ele aqui. Ele é professor de Jiu-Jitsu faixa preta 3 graus, certificado por todas as mais importantes federações de Jiu-Jitsu, além de também estar certificado como árbitro, curso de primeiros socorros, um cara que é empresário, montou um CT do zero, contando hoje com mais de 10 polos, incluindo um trabalho internacional, proprietário de um instituto chamado Instituto Saturino de Esporte e Cultura. Ele que é o proprietário do CT Saturino. Hoje eu estou aqui com um cara que eu tenho o prazer de falar também, que é o meu professor. Estou aqui hoje com o Anderson Saturino. É um prazer todo meu. Obrigado por essa oportunidade. E estamos aqui para tirar qualquer dúvida aí que venha as perguntas aí. Então, Alisson, como a ideia do nosso podcast é poder realmente estar inspirando pessoas, contando a história de pessoas que realmente viram do zero e construíram na sua vida projetos significantes, eu queria muito contar a sua história e não tem como contar a sua história sem falar de jiu-jitsu. Então, a primeira coisa que eu queria que você contasse é como o jiu-jitsu chegou na sua vida. Você teve alguma influência familiar, algum amigo? Por que você começou no esporte? Então, quando eu era bem pequeno, né? A minha mãe tinha um vizinho, né? Que era de muro, né? No caso, que se chamava o seu Amélia Arruda, que foi o fundador da Academia Oriente. E desde os 4 anos de idade, ele me pegava e me levava pro tatame, eu ficava lá largado enquanto o treino rolava. E assim eu fui crescendo, né? Sem treinar, porque não tinha idade. Naquela época, criança não podia fazer jiu-jitsu, ou que fazia, mas era muito difícil. E aí, quando eu cheguei na idade de 7 anos de idade, ele orientou a minha mãe a me levar para o judô. E aí eu fui para o judô aos 7 anos e com 10 anos eu retornei para o jiu-jitsu. Aí treinei, mas de uma forma bem tranquila, sem objetivo nenhum. Treinava, parava, até que atingi os meus 14 anos e aí, de fato, eu comecei a treinar jiu-jitsu, né? E aí fui treinando, comecei a treinar com o mestre Evilásio, que é o meu mestre até hoje, né? Depois vieram outros, como o professor Fabrício também, que era aluno também. Por um período bem grande eu treinei com o Fabrício e depois eu vim a montar a minha academia. Mas quando você começou assim, essa influência você recebeu, mas você treinava apenas assim por um hobby ou você já tinha um objetivo? Ah, não, eu quero dar aula, eu quero virar competidor. Você tinha algo assim que você pensava no início ou você só estava sendo influenciado ali pelo aquele ambiente e você queria treinar o jiu-jitsu? Não, na verdade eu nunca tive intenção de ser professor de jiu-jitsu. Sempre quis treinar, né? E nunca pensei em viver do jiu-jitsu. Assim, é uma coisa que nunca passou pela minha cabeça. E quando que deu essa virada para você de você, pô, hoje eu só treino e não, agora eu vou dar aula, realmente quero viver disso aqui, quero trabalhar com isso. Então, em algum momento da minha vida, eu tinha uma academia e, devido a algumas circunstâncias, né, eu acabei fechando a academia. Uma academia de musculação onde tinha todas as modalidades, inclusive o jiu-jitsu, e eu treinava nessa academia. E aí eu fechei a academia e eu tinha um dojo em casa para levar os amigos, para fazer treino e tal. E aí, como tinha o jiu-jitsu na academia e a galera ia ficar sem treino, eu falei, pô, por que não levar essa galera para minha casa? E aí vieram alguns, né? E aí eu comecei a dar aula para essa galera. Porque na época o Fabrício, que estava me dando aula, estava na Colômbia desenvolvendo um trabalho e ficou eu e mais os 2 faixas pretas, né? Que era o Anderson e o J. Júnior. E aí eu e o Anderson ficamos dando aula. Na época
tivemos poucos alunos, e depois eu acabei ficando sozinho, né? E aí eu lembro que o Anderson tinha os alunos dele, que eram do Fabrício, né? E eu tinha que conquistar os meus alunos. E aí eu comecei a chamar meus amigos para treinar, né? Então foram ali de início 6 alunos e começamos a fazer um trabalho, depois vieram chegando os outros. E aí chegou um momento que o espaço estava pequeno, que era um espaço de 20 metros quadrados, o espaço ficou muito pequeno, e aí eu falei, cara, eu tenho que dar um jeito, sendo que na minha casa os fundos era só árvore, bananeira, tinha umas 30 bananeiras, uns 3 pés de manga, enfim. Eu falei, cara, eu tenho que dar um jeito. E aí eu comecei a comprar a ideia de construir um CT naquela parte. De início ninguém acreditou. Só achava que eu estava viajando. Porque o espaço era muito grande e o investimento era muito grande. E na época eu não estava em condições de fazer um investimento naquela altura. Mas fiz do meu jeito, obra demorada, e as coisas começaram a se transformar em sacos de cimento. Então tudo que eu ia fazer eu convertia, não, pô, mas aqui daria tantos sacos de cimento. E aí comecei a obra. E você tinha quantos alunos? 6 que você 6 começou. alunos. Mas nessa época você vivia só do jiu-jitsu, você não tinha outra fonte de renda. Não, eu era funcionário do Estado, entendeu? E tinha outra fonte de renda. E esse era um dos motivos de eu não ter pretensão nenhuma com jiu-jitsu, entendeu? E nessa época, isso começou a ser para mim um desafio. Porque as próprias pessoas, por eu falar que não tinha pretensão de dar aula e não queria de fato, as pessoas começaram a achar que eu não tinha capacidade de dar aula. E aí eu comecei a tentar provar para as pessoas que eu tinha condições e que dali para frente a briga já era comigo mesmo. Então eu vou traçar esse caminho e vou chegar onde eu quero. Entendeu? E também você acabou fazendo uma escolha, né? Hoje o CT leva o seu nome, né? Centro de Treinamentos e Lutas Saturino. Você foi por uma escolha até não convencional. Que hoje em dia, normalmente, alguns professores, quando querem começar, têm ali a própria bandeira, mas acabam carregando a bandeira de outras equipes, né? Até para chamar a atenção de mais alunos. Por que você realmente quis montar a sua equipe, carregar a sua bandeira, não ter outra academia no meio? Foi algo seu, assim, que você quis? Sim, então, devido às escolas, né, que eu venho, que eu tinha vindo, né, e aí eu coloquei na minha cabeça, falei, não, eu vou carregar o meu nome. Já que as pessoas não acreditam, eu acredito e vou carregar meu nome. E assim fiz, elaborei minha própria logo. Na época, muitas pessoas criticaram, porque a minha logo ela tem um golpe, né, de jiu-jitsu. As pessoas achavam que tinha que ser só o S. Eu falei, não, vai ficar assim. E aí a minha logo ela chama muita atenção, porque ela chama atenção, né? Representa a luta mesmo, né? Como tá na própria camisa aí, que dá pra ver. Exatamente. Então, com a faixa. E aí, cara, eu venho tocando e assim, tem dado muito certo. Tem algumas coisas que ainda quero conquistar, mas eu acho que pro que eu pensava, pro que eu tenho hoje, eu acho que eu já ultrapassei o meu objetivo. E como foi, assim, o início? Porque você comentou, 6 alunos, porque hoje a gente está falando de uma academia que tem mais de 10 polos, que tem mais de 500 alunos. Só de modalidade você tem jiu-jitsu, judô, muay thai, karatê, krav maga. Então, assim, além do boxe de crossfit que você abriu agora no novo CT, então é uma academia hoje enorme. Mas por quanto tempo você passou dando aula, assim, para 6 alunos, talvez 10 alunos? Por quanto tempo você ficou ali com essa quantidade de alunos? Então, num período mais ou menos de 2 anos, assim, porque o que acontece? Só de obra, eu fiquei 1 ano e meio, mais ou menos, fazendo obra para o novo CT. Então, assim, chegou um momento que eu tinha que revezar no meu espaço, porque eu já estava com mais ou menos uns 30 alunos.
num espaço de 20 metros quadrados, gente, é inviável. E aí eu comecei a revezar, né? Tanto do lado de fora quanto dentro. Enquanto eu estava passando uma posição, o pessoal estava aquecendo, e aí eu ia revezando ali da melhor forma possível. E aí eu fiquei mais ou menos uns 2 anos nesse espaço de 20 metros quadrados. E após 2 anos eu consegui inaugurar o centro de treinamento, que hoje é a Matriz, né? Fica no Fonseca, Rua Lente Ribeiro, número 118. É o maior espaço que a gente tem hoje. Foi onde tudo começou, né? E hoje, graças a Deus, a gente tem bastante aluno, temos bastante atividades, consigo proporcionar para algumas pessoas que não teriam condições de ter uma arte marcial, Então, acho que o objetivo mais que ultrapassou. Isso você tocou num ponto que eu gostaria de te perguntar assim, eu como aluno, algo que é um diferencial para mim do CT é como a gente se sente em casa. Porque realmente não é aquilo ali, você é aluno, ponto e acabou. Como muitas academias hoje, não tô criticando o modelo de nenhuma academia, cada um tem o seu jeito, né? Até porque a gente tem que ver também que o cara que hoje monta um CT, um centro de treinamento, monta uma academia, esse cara é um empresário, ele é um empreendedor, ele tem que ganhar dinheiro. Só que muitas academias hoje, para você chegar para treinar, você tem que comprar já um kimono personalizado, uma rash guard. E uma coisa que eu vejo ali é que você não deixa ninguém sem treinar. Eu já presenciei casos de alunos assim, poxa, vou ter que parar de treinar porque estou sem condições e você não deixou. Falou, não, se é por conta disso, você vai treinar comigo. E de chegar pessoas sem kimono, às vezes você mesmo correr atrás para conseguir um kimono, a gente vai entrar nesse assunto, mas até por conta disso, né, eu imagino que tenha vindo o instituto. E esse diferencial, ele é seu, é da sua formação, por assim dizer, a academia que você veio era assim, ou foi algo que você quis trazer no seu CT, foi algo que já era seu e você só acabou expandindo? Da onde veio isso? Então, ter um pouco de cada um, entendeu? Escola que eu venho era uma escola bem familiar também, porém a gente não tinha muitos competidores, entendeu? No caso da segunda escola, que é a primeira Via Oriente, né? Depois o mestre Vilásio montou o Clube Kanji de lutas, que foi minha última equipe, né? Que também era bem familiar também. E aí eu tomei isso meio como espelho, né? E decidi fazer mais do que já era. Então hoje o CT eu costumo dizer que é a nossa segunda casa, é onde a gente abraça mesmo, e eu quero ter pai, filho, avô, neto, todo mundo ali, porque hoje em dia é muito difícil a gente encontrar um lugar saudável, um lugar tranquilo, onde você vai chegar, onde você vai poder deixar o seu celular ali em cima do balcão ali e fazer seu treino sem preocupação de ser furtado. Então, o objetivo é mais ou menos esse. Assim, algo que eu tenho total prerrogativa para falar, né, por ser aluno, mas isso é muito importante porque eu, por exemplo, cheguei em Niterói, né, eu não tenho família em Niterói, não tenho muitos amigos, assim, por conta da minha rotina, do meu estilo de vida, e o CT foi realmente uma segunda casa, né, uma família que eu acabei abraçando ali, porque ali, cara, você faz amizades verdadeiras, né? O que eu acho bacana do jiu-jitsu é que não importa quem você é fora do tatame, né? Não. Não importa o carro que você dirige, a casa que você tem, se você chegar lá hoje e você é um faixa branca, você é um faixa branca mesmo. E aí você vai ter que respeitar os mais graduados. Então, assim, uma coisa que eu acho bacana do jiu-jitsu é isso, que todo mundo ali se respeita, é uma admiração real que a gente vê ali entre os amigos que a gente está treinando junto. Todos se tratam como família, se ajudam em diversas situações. Eu já vi como as pessoas se mobilizam para um ajudar o outro, né? Obviamente, isso parte da filosofia que o próprio CT carrega, né? Sim. Isso é algo que você estimula nos alunos. E eu queria te perguntar também, Anderson, hoje você
tem, além do instituto, muitos alunos que você traz para treinar no próprio CT. Como que é feito isso? Por exemplo, você identifica aquele aluno que se destaca e você traz para o CT? Ou os alunos do instituto, todos eles estão abertos? No caso, além do CT Saturnino, como eu falei no início, ele tem um instituto que todos podem treinar em algumas áreas, assim, mais comunidade. Você tem alguns polos do CT Saturnino para treino, em que não há custo. A pessoa pode chegar para treinar. Inclusive, eu já vi muitas vezes aquele aluno de destaque, você até ajuda, né? Conseguir o kimono, o dinheiro da inscrição para um campeonato. Mas como que é essa chamada? Tipo assim, poxa, ó, vem treinar no CT também, vem na nossa matriz. Como é que funciona isso? Então, eu entendo que CT Saturnino é uma unidade. Independente de ter 10, nós somos uma unidade só. Então, assim, não tem diferença. O aluno que treina em projeto, ele pode treinar em qualquer academia e tem livre acesso. Então, eu hoje não faço essa diferença. Então, o garoto que está lá na comunidade, que treina no projeto lá da comunidade, ele pode ir para qualquer academia do CT que ele vai treinar. Não tem essa diferença, porque a gente tem que dar oportunidade às pessoas. Talvez esse é o diferencial. Porque um garoto que talvez não teria oportunidade nem de treinar jiu-jitsu, a gente já consegue colocar o jiu-jitsu na região dele, onde é um local carente, onde dificilmente já tem alguma coisa. Então, se a gente consegue levar ele para uma academia, para que ele possa treinar com outras pessoas fora da realidade dele, cara, isso é um avanço para a criança ali absurdo. E tem alguma história de aluno assim que começou com você no projeto e está até hoje, que começou a competir, que você gosta? Apesar da gente ser uma unidade familiar, a gente também é uma unidade muito competitiva. Por exemplo, nós fizemos 15 campeões do ranking 2024. Então, assim, e fora os outros, isso falando 15 primeiros lugares, né? Fora os outros, né? Que vem terceiro, segundo. Por exemplo, a próxima competição a gente está entrando com 48 alunos, entendeu? E a grande maioria de projeto, entendeu? Então, quando a gente abre as portas das nossas academias para essas pessoas, eles tratam aquilo ali como se fosse o último suspiro. Quando eu digo último suspiro, por quê? Porque ele vai querer dar o melhor dele. E a gente busca esse melhor de cada um. Quando a gente consegue alguém que dá esse melhor, a gente abraça. E esses geralmente são os destaques. Então a gente tem aí vários nomes aí na FJJ Rio, na D Rio, na CBJJ. Então, o objetivo da equipe é exatamente esse. A gente orienta a cada um da forma que ele quer ser conduzido. Então, se o cara quer competir, ele vai competir. Se o cara não quer competir, ele não vai competir. E tá tudo bem. Mas esse que não vai competir vai dar treino para quem vai competir. A questão de não querer competir é dele. E a gente super respeita isso. E a gente tem aquele aluno também que só quer fazer aquilo por hobby. E aí a gente vai destacar isso, não, você não pode porque a gente é competitivo. Não. Tem espaço para todo mundo, o sol nasce para todos. Sim. Então a nossa ideia é essa. Talvez para quem não entenda, quando ele fala que o atleta foi o primeiro no ranking, você está falando de um ranking geral que ele é anual. Ao longo do ano, o jiu-jitsu ele tem diversas federações. Então, por exemplo, na FJJ Rio, que é uma das federações mais importantes, mais tradicionais, a mais antiga do jiu-jitsu. A primeira.
a primeira, né, que foi fundada pela família Gracie. Então, quando você está falando ali que o seu atleta foi o primeiro do ranking, é que ele foi o que mais pontuou, contando todas as competições ao longo do ano. Não é uma competição específica que o atleta foi e ganhou. O ano inteiro esse atleta teve nas cabeças, ganhando ou pegando pódio, para poder chegar no final do ano e ser o primeiro do ranking. Então, realmente estamos falando de atletas de ponta. E você tocou num ponto, como o podcast também, a gente está querendo trazer muito sobre negócio, eu acho muito interessante essa dinâmica que você faz de assim, isso é raro de ver. Por exemplo, o aluno que ele está matriculado para treinar no CT, que está localizado lá no Fonseca, ele pode também treinar em Piratininga. Isso. O que não é comum, né? Em muitas academias você Não, vê. isso não é comum realmente, porque você olhando o lado empresarial, teoricamente, né, não seria lucrativo na cabeça das pessoas. Mas quando você permite esse tipo de manobra dentro da sua empresa, você acaba agregando outras pessoas. Então, assim, isso é um fator positivo para um aluno que quer fazer uma arte marcial, ele entrar na tua academia, porque ele olha ali e vê o amigo que tem acesso a várias academias. Então, se eu for para outra, eu não consigo ir. Não, só consigo treinar na minha. Entendeu? Então, como é uma coisa uniforme, eu acabo estendendo essa forma de treino, né? Até para poder dar melhor treino para os atletas, porque o atleta que treina num lugar é diferente do outro. Então, às vezes, você já sabe o treino de todo mundo ali. Então, quando você vai para outra unidade, o treino é diferente. A técnica é a mesma, mas a galera é diferente. Entendeu? Então, você acaba dando mais treino para esse atleta que quer competir. Não, isso sem dúvidas. Cada professor acaba sendo único, né? Por mais que a academia tenha uma base, a própria filosofia, cada professor vai fazer o aquecimento da sua maneira, vai ter o seu estilo de treino assim, ele acaba moldando os seus alunos. Querendo ou não, os alunos eles são moldados pelo professor que ele tem também, né? Isso importa muito porque eu vejo essa diferença. Quando você está acostumado a treinar com um professor, treinar num lugar, realmente você chegar na academia e treinar com uma galera diferente, você vê outro jogo. Isso faz evoluir muito mais. Sim, a didática é de cada professor, entendeu? O treino pode ser o mesmo, porém a didática é de cada professor. Então, cada professor tem a sua didática. Isso daí, gente, ninguém consegue mudar. O padrão da academia é um só, porém, cada professor tem a sua didática. Então, isso a gente não tem como mudar. E tá tudo bem. Então, assim, e graças a Deus que é assim. Que aí cada um pode escolher o que se sente melhor, entendeu? Então, assim, isso é muito bom, isso é muito positivo. Não, e também acaba extraindo um pouquinho de cada um, né? Melhor, que por mais claro. que o professor ele vá dar aula de tudo. Ele vai chegar lá na academia, ele não é porque o cara é guardeiro, ele só vai passar a posição fazendo guarda. Ele vai dar aula de tudo. Só que, às vezes, você vai treinar com um professor que é guardeiro. Ele tem, às vezes, algumas dicas, às vezes, por usar no próprio jogo, e às vezes alguns insights, alguns pequenos ajustes que um outro professor não sabe, porque o outro professor é passador. Sim. E aí, com cada professor, você vai pegando esses detalhes e você vê esses detalhes no jogo dos alunos, né? Isso é muito interessante e faz com que a gente evolua bastante, né? Nesse sentido. E a gente tem uma característica muito boa. A gente treina tudo. Entendeu? Então, eu particularmente sempre lutei por isso e tenho certeza, os nossos atletas, eles são completos. E isso eu falo, não é porque eu tô falando não, é porque eu já ouvi isso de várias pessoas. Então, o atleta do CT Saturnino, ele é completo. Ele, tanto na parte de alto, quanto na parte de passagem de guarda, quanto na parte de fazer a guarda. Então, a gente é muito completo. Algo que, assim, eu até brinco que eu tive muita sorte, né, de conhecer o CT lá, começar a treinar lá, porque eu tenho alguns colegas hoje que eu fiz, assim, de outras academias, que eu conheci em competição, ou que já treinavam jiu-jitsu, a gente acaba falando sobre, e eu, às vezes, escuto alguns relatos e eu fico, assim, até assustado, porque eu já cansei de ouvir de alguns alunos, aqui na academia a gente começa o rola só no chão, a gente não treina muita queda uma vez ou outra, rolamento não é todo dia.
que você faz um rolamento. Cara, e lá na academia, todos os dias a gente vai fazer rolamento de frente, costas, caída lateral. Todos os dias a gente vai treinar posição em pé, a gente vai treinar no solo. Então, assim, todos os alunos são muito completos, né, em todas as áreas. E você vê que realmente em outras academias, às vezes não é tão valorizado. Até porque a base do jiu-jitsu, né, se a gente for pensar também, buscar nas raízes do jiu-jitsu, é a defesa pessoal. Sim. O que, infelizmente, às vezes acaba ficando para trás, porque hoje se tornou um esporte competitivo, né? Sim, Então, sim. muitas pessoas, às vezes, estão focadas apenas na parte da competição em si, e talvez outras bases do esporte possam ficar de lado, mas eu vejo que lá realmente todos os alunos são muito, muito completos em tudo, porque é importante você chegar numa competição. Eu acho que, além de tudo, algo primordial é a integridade física dos seus alunos, Sim. dos seus atletas. Então, se chegar numa competição, acontece, você vai chegar lá, vai enfrentar um cara que é faixa preta de judô, às vezes você nem graduado é. Você tem que saber cair, cara, pra não se Sim, machucar. sim, sim. Então, é muito importante tudo isso que é feito no CT. Lembrando que treino é repetição, né? Então, cada vez mais a posição fica melhor. Então, quanto mais você repete aquela posição, mais eficaz é a posição, entendeu? Então, muitos alunos não gostam muito, né, dessa parte de repetição e tal, mas é necessário, entendeu? E voltando um pouquinho só no tempo, assim, quando foi que você começou a levar aluno para competir? Que no início você comentou que era assim um hobby. Ah, não vou deixar a galera sem treinar, vou levar lá Sim, para sim. casa. E quando que você falou, opa, peraí, tem uma galera aqui que eu posso levar para competição, que eu vou levar para competir. Você já competia na época? Então, eu já competi bastante, mas as lesões me tiraram, né, das competições e então eu passei a me dedicar à formação de atletas. E aí quando eu comecei com uma galera, demorou um tempinho, e aí eu botei 3 na competição, aí se destacaram, comecei a ver a movimentação, comecei a entrar na vibe novamente de competição, que era uma coisa que eu estava meio afastado devido às minhas lesões. Eu fiquei muito mal, né? Por não poder competir em alto rendimento. E aí eu comecei a me dedicar com os atletas. E aí eu comecei a botar 3, aí depois 10, depois 15, e hoje a gente tá com esse time aí de 48 atletas de competição. E futuramente pretendo aumentar, tem outros que não entraram. Lembrando que as competições de jiu-jitsu hoje, infelizmente, não são baratas. E a maior dificuldade hoje dentro do esporte são as competições, porque nem todo mundo consegue, né? Devido ao custo, e não é só o custo da competição, é o custo da condução, da alimentação. Então, uma competição de jiu-jitsu hoje para um atleta sai em média aí 250 a 300 reais por dia. Se o atleta lutar os 2 dias, entendeu? 600 reais. Então, é um esporte caro, infelizmente. E chato isso, porque a gente poderia estar levando 100 e estamos levando 48. Eu ia comentar isso, que assim, hoje o CT, se somar todas as modalidades, são quase 600 alunos assim no total, né? Eu acho que mais de 400 só do jiu-jitsu, né? Que é a Sim, sua base. sim, sim. E você vê que ali realmente tem muitas pessoas muito boas que poderiam estar competindo. Alguns, às vezes, têm receio. Alguns realmente, tava ali por hobby, não é o objetivo dele ser competidor. E muitos eu vejo que acabam caindo nesse impasse mesmo, Da grana. porque é muito caro, né? Sim. Assim, você, que nem você falou, 250, 300 reais, e é algo que você vem pensar que, assim, é todo mês uma competição, às vezes todo duas mês, competições por isso aí, mês. Se isso você aí. estiver competindo ali em 2, 3 federações diferentes, se bobear, é um final de semana assim, outro também, você Também tá sim, competindo. eu Então, sei o que é isso. você nunca para. Uma característica minha é que eu tô em todas as competições, eu não abro mão. Então, tem mês que eu não tenho um final de semana de folga, né? Como a gente participa de todas, né? Então, eu não tenho folga, né? Então,
é uma coisa que eu não abro mão. Eu tenho que estar nas competições. Vão os professores, mas eu tenho que estar lá. Eu vejo, isso é muito importante, você não abre mão de estar presente, né, lá com os Sim, alunos, sim. daquele puxãozinho de Puxão de orelha quando orelha, faz uma merda. Não, eu brinco que eu acho bacana do CT que realmente é um ambiente muito familiar, mas que é cobrado que o aluno dê o melhor. sim. Não é cobrado que o aluno ganhe, né? Lógico que ganhar é maravilhoso. Você quer que Sim, seus atletas vão lá e ganhem. lembrando o seguinte, que competir é bom, ganhar é excelente, mas o importante, o objetivo é competir. Se você der o seu melhor e não ganhar, tá excelente. Agora, não pode entrar e fazer corpo mole e perder. Aí é o momento do puxão de orelha. Mas ganhar é consequência de um bom trabalho. E lembrando que os atletas eles só aprendem com as derrotas. Vitória ninguém aprende nada, porque chegou lá, já ganhou, aí pelo contrário, até atrapalha um pouco. Que acha que já é o bam, 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 e na verdade não é. Aí na outra perde, aí caramba, perdi. Então a gente só aprende com os erros, não aprende na vitória. Errando a gente aprende. E aí a gente vai fazendo as correções, vai ajustando, sempre colocando o atleta ali na linha ali, no foco, para também não desfocar e se achar, como já tiveram vários atletas que se acharam e depois que saíram do CT nunca mais ganharam mais nada. É isso aí, a gente vamos trazer isso aí também, mas voltando nessa parte das competições, né, dos alunos que vão competir, cara, isso é muito, muito real, porque na derrota a gente aprende muito mais, né? Às vezes a gente acha que um tropeço ele tá atrapalhando, né, a sua trajetória, mas na verdade é ele que tá fazendo você avançar. Te colocando na linha ali, ó, para saber ali, cara, o professor falou para eu fazer isso, eu fui fazer aquilo dali, ó, deu ruim. Deu ruim, não é por esse caminho. Não Eu é. também vejo, até eu mesmo brincando, eu fico brincando muito lá no CT, quero treinar com todo mundo, porque tem, realmente, ali no CT, tem muitos caras que às vezes nem competem, mas que são extremamente duros, que é um treino que você vai, sabe que você vai tomar amasso. Sim, O cara sim. que é número 1 do ranking de todas as federações, às vezes vai treinar e tomar amasso com esse cara, porque o cara realmente é duro, é um treino duro. Então, eu sempre brinco, pô, é com ele que eu quero treinar, cara, que eu sei que eu vou apanhar, eu vou aprender, pô. Eu vou perder, vou acabar aprendendo. Que a gente comete erro, a gente acerta, você vai acabando vendo como é que o cara tá fazendo, como é que é o jogo dele. Isso impacta muito no nosso jogo, né, cara? Sim, sim. E o treino é um momento que você tem que arriscar mesmo. Eu vejo às vezes aluno querendo chegar e fazer e acontecer, mas muito medroso ainda no treino. O treino é um momento que você tem para poder testar os seus conhecimentos. Se vai dar certo ou errado, ali é o momento de fazer. Você não acha que rola um pouquinho de ego também, não? De algumas pessoas de assim, Muito. tô com medo de aqui no Muito. treino dar errado e o cara me finalizar e, pô... Muito, Tem gente que muito. não gosta de dar os 3 tapinhas, né? Tem gente que acha que é uma vergonha isso acontecer. Isso aí acontece demais, ego. E é mais uma questão que a gente tem que trabalhar com o atleta, né? A questão do ego, entendeu? Fora dos tatames também. Então é uma coisa que eu converso bastante com os meus atletas, é a questão de bebida, a questão de fumo, entendeu? Então, se você está saudável, seu treino é saudável, entendeu? Então é uma questão que eu pego muito no pé da galera também. Disciplina, respeito, hierarquia, isso tudo são fatores predominantes dentro do CT. O jiu-jitsu ele vai muito além de uma arte marcial, de um esporte. Sim, é estilo de vida. É um estilo de vida, né? E eu vejo que acaba incorporando muito isso, né? E eu ia até te perguntar, pensando nisso, em que ponto na vida de empreendedor o jiu-jitsu te ajudou? Como ele te ajudou? Você acha que na sua resiliência, o que foi diferente para você acha, por conta do jiu-jitsu? Eu acho que o jiu-jitsu me ajudou muito na questão de disciplina, entendeu? Na saber falar, saber chegar, saber conversar, aceitar os seus erros, sem precisar diminuir outra pessoa. Eu acho que o jiu-jitsu me deu esse discernimento.
né? De ser calculista, de saber a hora que tem que bater, saber a hora que tem que recuar, saber a hora de avançar, entendeu? Então, acho que o jiu-jitsu me ajudou muito nessa parte. Às vezes a gente não entende, né? Um passo para trás, às vezes te joga muito Isso lá aí. na frente, né? Às vezes dá um passo atrás e 3 para frente. E a ideia é essa. Às vezes a gente tem que recuar. Existem situações que não tem como. E procurar ouvir também, né? Analisar, não tomar uma atitude drástica na hora. Eu sei que tem muitas situações que deixam, às vezes, a gente um pouco chateado, mas a gente tem que parar e pensar. Acho que as respostas de imediato não são legais. Com certeza, né? O jiu-jitsu impacta muito a nossa vida de maneira geral. Sim. Até num... Eu acho que uma vez eu assisti um faixa preta, um professor falando, até conhecido ele, agora me falhou o nome, se eu lembrar eu falo. Ele falou, cara, ele tava comentando, trazendo até um gancho pro meu lado, assim, né? Falando do lado da psicologia, que no jiu-jitsu você aprende muito a lidar com a pressão, porque, cara, não tem jeito. Se você tá ali num treino com alguém e, pô, você tá o tempo todo no risco do cara te apagar. O cara pode estrangular, ele te apagar, quebrar seu braço. Você tem que estar o tempo todo focado naquele momento. Você tem que estar a sua atenção focalizada ali. Eu até brinco assim com os colegas psicólogos que são do jiu-jitsu, eu falo, cara, é uma prática de mindfulness absurda, porque não tem como você tirar a sua atenção. Se você botar a sua atenção em outro lugar, você já perdeu uma posição, você já acaba sendo finalizado. Se piscar, já era. Já era, é muito... Ainda mais quando se fala em alto nível. Quando você vai... Tanto que hoje em dia, às vezes, você vai olhar a competição... Esses dias a gente fez até uma resenha sobre isso, né, no final do treino lá no CT. Competição, antigamente, você olhava, tempo ruim o tempo todo. Os caras eram agressividade em pé no chão, pancadaria comia solta. Sim. Época de Tijuca Tênis Clube, pau quebrava. Acabava com a competição rápido. Hoje em dia, acaba que é uma luta decidida no detalhe. Porque as faixas pretas, às vezes a galera tá tão... Não que antigamente não fosse, a galera era muito técnica. Só que hoje em dia... Às vezes a galera tá tão controlada ali com medo de cometer um erro, porque um erro às vezes é crucial. O jiu-jitsu mudou muito, né? Profissionalizou muito, porque hoje até a VAR a gente tem dentro do jiu-jitsu, entendeu? Algumas confederações têm o VAR, entendeu? Existe ainda os erros, entendeu? Mas são muito poucos em comparação aos de antigamente. Porque hoje tem mais recurso. Entendeu? Hoje as pessoas, é aquilo que eu falo, as pessoas só aprendem com os erros. Então os erros de antigamente hoje não acontecem mais. Hoje acontecem outros tipos de erro, mas não os de antigamente. Entendeu? Sim, mudou muito, né? Hoje, mudou muito. Assim, realmente, hoje o cara ele consegue viver só do jiu-jitsu. Não só como professor. Não. Mas ele pode viver como atleta. Hoje, realmente, é até legal, né? De ver o nível que o jiu-jitsu está alcançando. Porque antigamente, o cara do jiu-jitsu que queria viver como atleta, ele ia para MMA. E hoje, muitos caras não. Inclusive, eu vi ontem uma entrevista em que o pai do Mika Galvão, que hoje é um fenômeno do jiu-jitsu, ele estava falando que o Mika estava querendo se testar no MMA por agora, mas hoje ele já conquistou uma vida confortável só por conta do jiu-jitsu e que ele ainda quer fazer mais dentro do esporte e pelo esporte. Sim. Isso é muito bom, você vê que chegou nesse nível de proporcionar isso. E a tendência é melhorar, né? Com certeza. A tendência é melhorar. Porque hoje em dia o jiu-jitsu está ganhando uma visibilidade muito, muito maior. Sim. Em alguns países o jiu-jitsu é disciplina, pô. Disciplina escolar tão importante quanto matemática e português. Entendeu? Em Abu Dhabi é assim. Lá é uma disciplina. E é tão importante quanto as outras. Cara, no Brasil também vejo que se todos os alunos realmente fizessem... O jiu-jitsu não tem jeito, a gente acaba puxando a sardinha pro nosso lado, até porque pra mim, e se você for olhar a história do MMA, foi isso comprovado no tempo aí, que é a arte marcial mais efetiva de todas. Sim. Mas é realmente diferente. Eu não sei, eu já cheguei a praticar karatê, alguns outros esportes, realmente tem muitos valores, a disciplina, a hierarquia são valorizados em diversos esportes, só que para mim dentro do jiu-jitsu é diferente.
a maneira, a relação dos atletas, professores, de todos os alunos, realmente você acaba criando ali um ecossistema dentro da academia muito saudável, em que realmente o respeito prevalece. A gente brinca, a gente zoa, até porque, pô, ali a gente está num ambiente, muitas vezes, cara, tanto o cara que é atleta, tanto o cara que treina por hobby, o cara que só quer fazer uma atividade física e tá ali, aquela pessoa, pô, ela tem vários problemas na vida dela. Então, às vezes, ali o jiu-jitsu é até aquela válvula de escape, onde o cara vai para se estressar, é onde ele se acalma. Eu até falo, cara, o meu dia é diferente se eu não treinar. Se eu terminar o meu dia, pô, não fui no jiu-jitsu, não treinei, cara. E assim, a gente que é professor de jiu-jitsu, a gente tem que estar ligado, gente, em todos os aspectos, entendeu? Então, e ter muito tato também para dar aula, porque às vezes tem aquele atleta que chega na aula, tu vê ele é todo extrovertido, e naquela hora o cara tá quieto. Você pode ter certeza que aquele cara ele teve um problema, entendeu? Então a gente tem que ficar atento nessas questões também. Hoje em dia tem acho que é a doença do século aí, né, o problema de depressão, ansiedade, muitos, né, devido também à pandemia, muitos pós-pandemia. Então a gente tem que ficar muito atento para essas questões e procurar ajudar, né? O jiu-jitsu serve de válvula de escape para essa galera. Então, às vezes, o cara ele não está preparado para ouvir um determinado tipo de brincadeira, por exemplo. Aquilo dali pode ser o estopim, né? Então, você tem que prestar atenção, tem que estar olhando, tem que chegar nesse cara logo, pô, tá tudo bem, tá tranquilo, vamos fazer um treino, e procurar atentar para esse tipo de comportamento também, que hoje é tão comum dentro da nossa área, como em outras também, né? Eu acho assim, eu acho característico de todos os professores ali, isso eu acho bem bacana, você sempre perguntar. É lógico que, assim, você quer incentivar, você pergunta pro aluno, pô, e aí, tá bem para fazer um rolinha hoje, para dar um treino? Às vezes o cara faz corpo mole, tô cansado, não sei o quê. Mas realmente dá pra você saber quando o cara não tá bem. Sim. E quando aquele cara não tá bem, às vezes até é perigoso dele se machucar, porque ele não tá com a cabeça ali no treino, né? Sim. Então você realmente sentir como o seu aluno tá naquele dia, eu acho que faz total diferença, né? E muito emblemático disso que você falou, são diversos momentos assim, que eu vejo, né? Característica não só sua, mas outros professores lá, obviamente acabam sendo guiados pelo que você traz pela academia, orientados, que mesmo quando o aluno, pô, foi competir, às vezes o cara manda mal, infelizmente, às vezes tem atleta que é irreconhecível. Sim. Chega no dia da competição, pô, fez tudo errado, tudo que sabe o que tinha que fazer, fez tudo errado. E às vezes é naquele momento que, em vez de, pô, surtar com o cara, brigar com o cara, não adianta. O cara já perdeu a luta, cara. O cara já perdeu, não vai mudar exatamente nada. Depois você chega para esse cara e conversa com esse cara. O que tá acontecendo? Ali no momento, não adianta você dar esporro, não adianta você gritar com o cara. Porque o cara já perdeu. Não vai mudar exatamente nada. Você precisa entender o porquê que ele fez tudo ao contrário que você pediu. Entendeu? E aí você vai fazendo as correções. Mas naquele momento, não adianta. Você dá esporro no cara, você gritar com o cara. Não vai adiantar. Pelo contrário. Tá puto. Claro, claro, você ensina, você explica. Você grita, você fica sem voz. E o cara faz tudo ao contrário. Na hora você fica meio revoltado. Mas o cara já perdeu a luta. A pior coisa que poderia acontecer com o cara já aconteceu, que é perder a luta. E aí você vai proporcionar uma coisa pior ainda, que é o seu professor dando esporro no cara, um cara que acabou de perder uma luta, você vai desmotivar o cara. Sim. Então, assim, você pode bater um papo com ele depois de cabeça fria. Entendeu? Que aí ele vai assimilar mais. De repente, o esporro que você der é um aluno que você vai perder. Dependendo da gravidade do esporro ali, dependendo da gravidade do treino do cara, entendeu? Às vezes ele pode estar insatisfeito com alguma coisa, isso tudo você precisa entender dos alunos.
certeza. Você tem que ter esse tato, né? Acaba individualizado ali com cada aluno, até porque hoje os seus alunos são de diversas classes sociais diferentes, sim, sim. são diversas idades diferentes, tem desde crianças pequenas até... De 2 anos até 76 anos. Aí, olha a diversidade de alunos que você tem hoje. Então você tem que entender como é que vai falar com cada um, né? Essa individualização é muito importante. E seguindo essa sua filosofia que você tem, que você acaba trazendo para cada aluno, uma coisa que eu acho bacana ver lá no CT, você comentou do mestre Velázio. Todos os caras que deram aula, ou que às vezes deram aula para os seus professores, te acompanharam. Sim, E fazem parte hoje fazem parte do CT. Do CT. E como é que foi isso? Para eles virem, você... Tanto que tem o grão-mestre Luiz Carlos hoje que... Sim. Ele fala todo dia, 66 anos só de kimono. E tá lá dando aula no CT para as crianças. O cara podia estar aposentado, podia estar em casa, mas faz questão. E aí o legal é que ele tem os alunos deles também, né? Do aluno dele, que dá aula também no CT Saturnino. Então, foi uma coisa que aconteceu. O que acontece hoje em dia? Essa galera não dão tanto valor aos mestres. E assim, é uma coisa que me deixa muito chateado. Porque se não fosse eles, nós não estaríamos aqui agora. Então é uma coisa que eu dou muito valor. Então hoje no CT a gente tem lá o mestre Luiz Carlos, tem o mestre Vilásio, que não está atuando com aula, mas em breve a gente vai lançar um projeto lá em Macaé. O mestre Vilásio trabalha embarcado, então fica 15. Atualmente ele está morando em Macaé, e essa semana nós conversamos e provavelmente vai sair uma coisa boa lá em Macaé. Só tô de repente mais um CT lá em Macaé, quem sabe? Ainda mais quem sabe? Então eu tenho o mestre Vilásio, eu tenho o mestre Paulo Avelar, entendeu? Que está com a gente, que é uma referência também na defesa pessoal, um cara extremamente técnico, instrutor da Polícia Federal, das empresas privadas. E hoje nosso quadro de professores, assim, eu chuto aí, é um dos melhores de Niterói. Por que eu puxei esse gancho desses professores e da filosofia? É porque, assim, uma coisa que é bacana da gente comentar é que o treino é duro, o ambiente é familiar, mas que tem puxão de orelha quando precisa. Tanto que a gente falou do grão-mestre Luiz Carlos, eu acho que é o mais antigo da academia. O mais antigo de Niterói. De Niterói, é o mestre mais antigo. É o mestre mais antigo. E ele dá aula para as crianças puxando a orelha. Sim, grita, seu cachorro. Ele briga com as crianças. Forma antiga, moda antiga. Moda antiga. Mas você vê que ele é totalmente abraçado por todos. Sim. As crianças amam ele. Mas um assunto que é interessante, você comentou um pouco atrás, de alunos que pode acabar não gostando, pulando fora. Você já passou por situação assim de aluno que não gostou de um puxão de orelha, não gostou da maneira que o professor falou com ele? Porque a gente tem que entender também o seguinte, o professor é ser humano. Sim. Apesar dele estar ali também, ele tem que ter um olhar atento com os alunos, ele também está lidando com os próprios problemas. Então, às vezes, realmente você não está num dia bom, pô. Você tem filhos, você tem esposa, e às vezes você pode chegar lá um dia e simplesmente tá realmente estressado, às vezes falar algo assim, sem perceber, e você já passou por problemas que os alunos se afastaram? Eu pessoalmente não, até porque eu penso 10 mil vezes antes de tomar qualquer atitude, às vezes até sou lento demais, e sou criticado por isso também, mas assim, não me sinto diminuído devido a essa postura minha, pelo contrário, acho que eu ganho muito, e às vezes as pessoas não conseguem entender. Mas já tiveram alguns professores, sim, que houve evasão, né? Devido a alguma coisa que não gostou. Como é normal, a equipe é grande, então lidar com o ser humano é uma coisa hoje muito difícil e ninguém consegue agradar ninguém. Mas assim, teve uns 2 casos, por exemplo, mais ou menos, mas foi mais desculpa do que de fato
chateação mesmo, entendeu? Então já queriam fazer, só utilizaram como desculpa. Com certeza. Isso aí, infelizmente, dentro do jiu-jitsu hoje acontece. Sim. Infelizmente, também é algo que, assim, muitas academias crescem o olho, né, também. Às vezes vê aquele seu atleta que tá despontando. Sim. Pô, o cara tem um atleta que tá ganhando tudo. Qualquer Sim. atleta que ele vai competir, o cara ganha. Sim. Qualquer federação que o cara pisa, o cara é campeão. Então, às vezes, ainda mais quando desde criança, né, tá com você, adolescente, tem muita academia que acaba crescendo o olho, né, de interesse naquele atleta e começa a ser chamado. Sim, isso é constante, a gente vive aí a facilidade, né, então quem dá mais, e isso para mim é uma coisa que me irrita muito, isso é uma coisa que me deixa hiper revoltado. Porque eu entendo o seguinte, todo mundo está na mesma briga. Se todos os professores tivessem a ética de cada aluno que aparece na academia dele ter a preocupação de entrar em contato com outro professor e procurar saber o que de fato aconteceu, as coisas iam melhorar 99%. O problema é que existem professores que ficam em competição observando atletas de outras academias, entendeu? E aí, infelizmente, alguns têm mais condições do que os outros e acabam oferecendo um algo mais, de fato, para os atletas mesmo. E aí, as equipes de menos, né, investimento acabam perdendo esses atletas mesmo, entendeu? Mas é uma coisa que me irrita muito dentro do jiu-jitsu. É uma coisa que eu acho de uma antiética impressionante. Mas pelo menos eu vejo assim, dos alunos em si, dos atletas, sempre tem uma gratidão muito, muito grande, né? Às vezes é mais questões assim, que vai um pouco além, né? Às vezes envolve a família, um amigo, normalmente o atleta em si que está com você ali formando a sua base, que é grato por tudo que você já fez ou vem fazendo por ele, normalmente aquele atleta é difícil que ele saia da academia. É difícil, mas não é impossível. Não é impossível. Eu já tive alguns que saíram, né? Gente ruim tem todo lugar. Né? Entendeu? Isso é complicado, porque assim, o atleta ele tem duas versões. Existe aquele atleta que está contigo porque gosta, porque acredita, porque confia. E existe aquele atleta que está contigo porque está vendo o resultado. Então ele sabe que outra pessoa não vai entregar o que você entrega. Mas quando envolve outras coisas, dinheiro ou material, aí, cara, tu perde aquele atleta. Entendeu? Ou o atleta se acha demais, porque ganhou as competições, ganhou o ranking, e acha que já tem condições de ir para qualquer lugar, que o rendimento dele vai ser o mesmo. Só que ele esquece que cada professor tem uma didática. Então, quando ele vai para outro professor, o outro professor tem uma didática. E aí ele vai desconstruir tudo aquilo que o professor construiu. E aí até aquela criança ou aquele adulto, seja lá quem for, pegar o time novamente, isso demora um tempo. É porque você acaba desconfigurando totalmente o seu Totalmente, jogo, né? totalmente. Eu tive alguns e te confesso que me deixou muito entristecido. De eu ver atleta que tinha condições de ir mais longe e de repente eu ver tudo aquilo sendo desconstruído e o atleta não render mais nada. Isso deve ser triste porque você acaba criando um vínculo, né? Sim, sim. Independente de ser criança ou adulto, acho que quando é criança... Quando é criança é pior. Porque quando é criança, não é o desejo da criança, é o desejo dos pais. E o que os pais fazem? Jogam a expectativa toda em cima da criança. Não sei achando o quê? Achando que a criança vai ganhar dinheiro, achando que a criança vai tornar a vida deles melhores, não sei. Porque assim, a criança, ela só vai
ganhar alguma coisa quando for adulto, gente. A não ser que seja uma coisa fora, como a gente está vendo aí, esse Daniel 220, que é um fenômeno. Fenômeno. Entendeu? Aí é diferente. Aí recebe uma bolsa, tá com a bolsinha lá de fora, e aí consegue os patrocínios. Aí, mas fora isso, gente, muito assim, difícil. É o que eu tava conversando até com a galera. É 1 em 10 mil, pô. É raridade. Porque hoje, tava conversando isso recentemente com a galera no CT. Acho que qualquer, assim, o que a gente vê hoje com esse fenômeno das redes sociais, dos atletas, não é nada diferente do que a gente já conhece no mundo moderno, se você olhar pela seguinte perspectiva. Você vale aquilo que você gera. Sim. Então, por exemplo, um atleta hoje, para ele receber um patrocínio seja uma marca de kimonos, de vestuário de maneira geral para jiu-jitsu, ou suplementação, o que for. A bolsa dele, quanto ele vai receber, está de acordo com o que ele gera de receita para aquela empresa, né? Normalmente hoje ele tem um cupom promocional. Sim, e é o que ele vai entregar. É o que ele entrega. Então, assim, realmente esses pontos fora da curva que entregam muito, que trazem muita visibilidade, são realmente diferentes, né? São produtos diferentes, né? Assim, sim. Que conseguem chegar nesse nível. Mas, é aquilo, não é impossível. Muita gente está chegando, graças à internet hoje, ver quantos atletas estão vivendo só do jiu-jitsu. Isso é bacana demais. Eu particularmente acho incrível ver pessoas que hoje conseguem... fazendo o que gosta, né? Pô, acho que é... E... Querendo ou não, cara, é uma jornada. Pô, quantos anos você tem só de jiu-jitsu? Só de jiu-jitsu? 46 anos. Já entregou a idade. Não, mas... Minto. 46 não, 42. Então, 42 anos só de jiu-jitsu. Cara, olha quanto você estudou, se especializou dentro dessa área, né? Porque não são só as aulas, né, que você tanto participou, tanto as aulas que você deu todos os dias ao longo desse tempo, mas, pô, você buscou especialização, né? Como eu comentei no início, você tem formação em árbitro, primeiro socorro. Às vezes é muito mais do que uma faculdade. Você pensar, é uma faculdade, um mestrado e um doutorado. Sim, inclusive tem uma lei aí que profissionaliza, né, a profissão, acho que é muito importante. E se você for observar, um cara para chegar à faixa preta, ele tem aí mais ou menos uns de 9, 8 a 10 anos aí. Você vai enrolar esse tempo todo. Alguns e 7, depende. 5. Entendeu? 5 é mais difícil, mas... entendeu? Então, o que acontece? É mais que uma faculdade, entendeu? E... qualquer parte do mundo valoriza muito a nossa arte marcial. O único lugar que não valoriza, infelizmente, é o Brasil. Não, esse ponto que você tocou é muito importante, porque, assim, diversos cursos, se for fazer uma graduação, às vezes o seu diploma aqui do Brasil, você vai chegar em outro país e não serve de nada. Às vezes não é válido para diversos países. Uma faixa preta na cintura. Qualquer Se você lugar. chegar nos Estados Unidos, você é um faixa preta. Se você chegar em Abu Dhabi, você é um faixa preta. Em qualquer lugar do mundo que você pisar com uma faixa preta de jiu-jitsu, você é um faixa preta. E muita gente quer você dando aula. Sim. Tantos relatos que a gente vê de gente que às vezes na roxa... Não é nem faixa preta, tá indo embora e tá dando aula lá fora. Isso aí. Porque as pessoas realmente querem. Você tocou um ponto. Você é médico, você vai para os Estados Unidos, você tem que fazer o curso novamente. Você é fisioterapeuta, vai para os Estados Unidos, você tem que fazer o curso novamente. Ou um curso de capacitação, enfim, tem que fazer um curso. Você é faixa preta mesmo, você dá aula em qualquer lugar. Não, e querem você dando aula, tanto que assim, pelo que eu vejo, eu tenho até um amigo que agora ele tá morando na Austrália, ele começou a treinar jiu-jitsu lá, nunca tinha treinado aqui no Brasil, começou lá. Eu perguntei, aí, tem brasileiro aí e tal? Os professores são todos brasileiros. Qualquer lugar, as academias... E são os que valem mais, né, cara? Jiu-jitsu, o Brazilian Jiu-Jitsu. As academias de ponta hoje que você vê, que tem nos Estados Unidos, por exemplo, que os atletas estão formando os campeões mundiais, campeões europeus, são todos professores brasileiros. É que o cara acaba tendo a oportunidade de morar lá fora, viver uma vida melhor
ele acaba deixando, né? Sim. Porque aqui no Brasil... Ser reconhecido, né? Pô, a gente tem aqui no Rio de Janeiro um cara que é nascido aqui, criado aqui, que é o Alexandre Pantoja, hoje é campeão do UFC. Eu já vi um relato dele contando em que ele, já lutando no UFC, que você recebe uma bolsa assim bacana, você recebe em dólar, ele já lutando no UFC, ele tava rodando no aplicativo aqui porque ele não tava conseguindo sobreviver só da luta, porque o atleta também, às vezes, muita gente olha, pô, esse cara luta no UFC, pô, tá rico. Mas às vezes o cara tem uma bolsa ali, sei lá, $15.000. Só que o cara só ganha quando luta. Sim. Então, se o cara não gerar receita através de patrocínio, de outras maneiras, Sim. ou não tiver uma frequência ou nas investir lutas, em alguma coisa. ele acaba perdendo. E o Uma cara, grana que ganha, investe em alguma porque coisa. às vezes você fica ali, e um atleta de ponta, às vezes ele fica um tempo sem lutar, ele precisa se preparar para uma luta. Então, às vezes, o cara tem muito gasto com a própria dieta, com os próprios treinos. Pô, o cara vai você pensar, tudo que envolve um atleta, infelizmente, como você falou, não é valorizado. Mas tudo que envolve um atleta, hoje um atleta de ponta, ele tem um nutricionista, ele tem um médico acompanhando ele, pô, tem um treinador específico, às vezes fazer um treino na academia que é específico, seja para ganho de força, independente do esporte ali, né, que ele está competindo. Tem a academia, o jiu-jitsu que ele está treinando, o gasto com vestuário, Sim, com alimentação, tudo. né? Com a dieta, Transporte, com alimentação, transporte. É muita coisa que envolve um atleta, né? Não é só olhar, ir pro CT, treinar e competir, né? Então tem muita coisa além que muitas pessoas não enxergam. Como é difícil também nessa vida. Não é aquilo, ninguém valoriza, entendeu? Aí o tempo que gasta, tudo. Ninguém, tipo... é vagabundo. Não, Brasil... Tá treinando é vagabundo. Muitas pessoas acham isso. Só podia estar trabalhando, mas não sabe que ali, às vezes, é o objetivo que o cara quer, pô. A válvula de escape. Às vezes o cara trabalha e treina. Às vezes o cara só treina porque tá traçando um objetivo, que é dar aula. E assim, as pessoas têm que entender que é o que eu passo muito nos projetos, né? Eu falo assim, se tudo der ruim com vocês, nunca parem de treinar. Se tudo deu ruim na vida profissional de vocês, vocês têm uma profissão. Vai ser professor de jiu-jitsu. Com certeza. Entendeu? Então, agora, procure ser o melhor. Porque, assim, o mercado, cada esquina tem um professor, mas procura se qualificar. Vai fazer um curso de arbitragem, vai fazer um curso de primeiro socorro, vai se filiar, entendeu? Vai se diplomar. Isso é importante. Entendeu? Hoje, você tem isso de querer que os seus professores formados estejam trabalhando dentro do CT? Você vê isso assim? Você formou diversos... Na verdade, o objetivo é todo esse, né? Você quer que os seus professores... Tanto é que é assim que acontece. Eu não quero que o professor saia. Hoje a gente tem unidade para cada um dar aula e uma característica, não sei se é um defeito ou se é uma qualidade. Todas as unidades são minhas. Entendeu? Então, assim, não tem nenhum professor que tenha uma unidade ou que dê uma aula numa academia de fora, não. Hoje tudo gera ali em torno da gente mesmo. E isso é muito legal, porque a gente consegue ter uma... Como é que se fala? A gente consegue ter um controle, né? Melhor, né? Então o professor se forma, não falta lugar para ele dar aula. Entendeu? E aí existem uns que querem dar aula e outros que não querem dar aula, só querem treinar e tá tudo bem. E me explica aqui, cara, como é que você arrumou um professor para dar aula lá na Colômbia, CT Saturnino? Como surgiu isso? Às vezes você vai para lá dar aula, eu vejo... Como veio esse trabalho internacional? Como é que veio esse trabalho internacional? Há alguns anos atrás, na equipe Kanji, a gente fazia um trabalho na Colômbia, mais o Evilásio e o Fabrício, que chegou até a morar lá, e eu recebi esses alunos todinho na minha academia. Então, assim, fazia de 6 em 6 meses, eles vinham para cá, ou a gente ia para lá. E aí, quando eu me desvinculei do Clube Kanji de Lutas, eu me afastei, né?
E o Fabrício ficou nesse comando da Colômbia. E aí que faz um trabalho belíssimo até hoje lá na Colômbia também. E o Andres, que é o faixa preta que eu tenho na Colômbia, a qual eu graduei, ele fez parte desse processo do início, desde quando eu estava lá. Depois ele saiu e foi treinar na Federação da Colômbia. Que na Federação da Colômbia tem aula de jiu-jitsu. Então, o jiu-jitsu da Federação de Colômbia. E aí, o Arturo, que é o presidente da federação lá, inclusive é um dos responsáveis pela JP na Colômbia, o Andres ficou um tempo com ele, e o Andres veio entrar em contato comigo, falando que gostaria muito de fazer um trabalho comigo, já que a gente tinha um grau legal de amizade. Ele já me conhecia, que todos os professores que ele tentou algum trabalho acabaram suavizando a parte financeira. E aí o Andres me procurou, já na faixa marrom, e precisava legalizar, né, a faixa dele, que não estava legalizada. E ele me procurou se oferecendo para fazer um trabalho comigo. Eu falei, beleza, vem para o Brasil e a gente conversa. E assim ele fez. Veio para o Brasil, conversamos, passei as diretrizes e falei com o Andres, arruma um espaço na Colômbia, seu, que ele dava aula no espaço, junto com outro aluno. Eu falei, arruma um espaço seu e vamos tocar o trabalho. E assim foi feito. E aí hoje o Andres lá está com bastante aluno, a gente faz um acompanhamento à distância por enquanto, mas de 4 em 4 meses ele vem, e em agosto eu estou indo para lá, para a Colômbia, para poder fazer uma graduação e acompanhar mais de perto o trabalho. Mas a gente se fala todos os dias, por videoconferência, conheço cada aluno, e assim o trabalho vem sendo feito na Colômbia e em breve no México também. Ah, bacana, vai expandir com o nosso amigo. Com Pô, bacana. meu irmão Wilson Fel, que é da DDR. Pô, Antes dele ir a última vez que ele teve o Brasil, nós conversamos, eu pedi para ele ver um espaço lá, para que eu pudesse ir lá e começar a articular o CT México. E aí, provavelmente, a gente vai mandar um professor do Brasil para lá. Pô, muito bacana. Se quiser me graduar a faixa preta, eu vou. Top participar. Mas, pô, bacana como chegou, como o Andres te procurou, né? Pra você ver que realmente o cara criou uma identificação com você, né? Sim, e viu que o seu objetivo não é só o dinheiro, né? Não. O dinheiro, ele acaba sendo resultado do trabalho que você faz. Sim. Assim, hoje, até pelo último CT que você inaugurou, né? Você vê que o CT realmente tem acompanhado, tem alcançado patamares, assim, maiores, e isso é muito bacana de ver, né? Que realmente, por tudo que a gente já está conversando aqui, por tudo que a gente falou, acho que fica bem claro que se o foco fosse dinheiro, você não faria, talvez, 90% das coisas que você faz. Não, permitir que o aluno treine em várias academias. Não. Permitir que trazer bolsistas, tudo que você faz de maneira geral. E até nesse ponto que a gente tocou, por que o Instituto? Da onde veio essa ideia? Como você decidiu criar um instituto? Por que você falou assim, cara, eu preciso chegar nas pessoas que hoje não têm condição de pagar para treinar? Então, o Instituto veio da ideia de um aluno, né, que deu a ideia, perguntou por que você não monta o Instituto, que é vereador da cidade, né, que é o Fabiano Gonçalves. Ele me deu essa ideia, meu aluno, e aí eu comprei a ideia e comecei a correr atrás. Só que dá muito trabalho. Por que o Instituto? O que acontece? Hoje a gente trabalha com um público
Nos projetos, eu tenho 2 projetos sociais, né? E a gente atende média aí de 150 crianças nos projetos sociais, nos 2. Já atendemos mais, mas devido às evasões, né? Perda de jovem para o tráfico, outros na obrigação de trabalhar para ajudar a família, enfim, diversas situações. Quando tem competição é o samba do crioulo doido, né? E aí pede um e pede outro, e via com um e via com outro. Muitas das vezes eu tiro do meu bolso para poder, muitas das vezes não, todas as vezes, né? Tiro do meu bolso para poder ajudar nas inscrições. E eu falei, cara, eu vou comprar essa ideia do Instituto, porque vai chegar um momento que esse Instituto ele vai receber captação, e através da captação eu consigo colocar todas essas crianças que não têm condições de competir para competir. Tá? E não só competição, é uma ajuda na cesta básica, como eu faço todo ano, através de empresários, eu consigo algumas cestas básicas para poder proporcionar um bom Natal para todo mundo. E aí, com essa visão, né, de captação de verba pública, via licitações, via projetos, e privada também via doação. Hoje o Instituto ele tem 2 anos e meio, né, de sobrevivência. Temos título de utilidade pública do município de Niterói, estamos buscando do Estado, né? E hoje a gente está pronto para receber captação, tanto verba pública como privada. Só que hoje foi aquilo que eu te falei, o esporte ele é muito desvalorizado, entendeu? Ainda não recebi nenhuma captação, mas venho buscando e estamos caminhando. Nesse ponto você comentou que perdeu alguns alunos até para tráfico. Infelizmente a gente sabe que a rua abraça, né? A pessoa fica ociosa realmente. E o esporte ele salva vidas. Você tem relato também de alunos do Instituto assim, que às vezes os próprios pais falam com você, poxa, meu filho estava se envolvendo com coisa errada, e o jiu-jitsu foi o motivador para ele sair dessa vida. Temos alunos em projeto que saiu dessa vida das drogas, e treina, e hoje está totalmente tranquilo. Temos alunos que deixou de fazer parte do tráfico para poder estar treinando. Temos também. E assim, acho que o nosso papel na sociedade é esse, né? Esse é o motivo do projeto. É tirar essas crianças de estarem fazendo besteira no horário que podem estar treinando. E ali, às vezes, você encontra diversos talentos, né? Diversos, a maioria. Porque a maioria. Ali em Niterói já produziu muitos talentos para o mundo da luta. Temos vários. Diversos talentos, se olhar assim, que saíram de Niterói hoje, ganharam proporções. O próprio, acho que treinou. Rafael dos Anjos. Durinho. Todos saíram de Niterói. Thales, Arona, tem vários. Treinaram em comunidade. Sim, eram de projetos. Você vê como você consegue resgatar muitos talentos. Sim. Ali, campeões mundiais. Que você, às vezes, consegue resgatar a vida desse jovem, né? Sim. É muito, muito impactante mesmo o trabalho, não só do esporte de maneira geral, mas do Instituto. Assim, né? Essa correria atrás. E Anderson, como a gente está caminhando para o final, primeiramente, queria entregar aqui só um presente para você pela participação hoje no CT, para você ficar com a marquinha do nosso podcast lá. Vamos lá. E queria aproveitar que a gente está nessa reta final aqui para você também deixar, além disso a gente vai deixar aí nos comentários, na descrição do vídeo, mas eu queria que você deixasse aqui para a galera também como eles podem te procurar nas redes sociais, procurar o CT Saturino, aquela pessoa que quer ser aluno do CT, quer uma ajuda aí. Vou abrir aqui que tá difícil aqui. Aí, beleza. Foi. Então você tem sua canequinha, tu vai tomar um café lembrando de mim agora em casa. Todo dia
Ó, aí, show de bola. E queria que você falasse aí, cara, como é que a gente pode te achar nas redes sociais? Quem quer ser aluno, como é que faz? Entra em contato direto com você na página do Instagram? Então, galera. Então, hoje a maioria dos alunos que chegam no CT vem via Instagram mesmo. CT_Saturino, nosso Instagram, nosso site, para quem tiver interessado também fazer uma pesquisa lá, ver nossas unidades, ver como que funciona, www.ctsaturino.com.br. Só procurar a gente lá nas redes sociais. O Instagram tem um contato que eu mesmo respondo. Então, quem quiser entrar lá, pode me acionar lá via WhatsApp. Eu mesmo vou responder. E as portas estão sempre abertas para quem quer fazer uma atividade tanto de artes marciais quanto física, né? Nós temos hoje um box de cross trainer, a qual a gente vem desenvolvendo um trabalho bem bacana, diferente, um trabalho altamente qualificado, com professores altamente qualificados, entendeu? Então, esse é um pouquinho do CT Saturino. E como você comentou, o box hoje de CrossFit, né, o cross training, ele faz um específico para luta, né? Para você trabalhar força, explosão, gás. Sim, a gente tem um treino segunda, quarta e sexta, das 17 horas às 18, um trabalho para atletas de alto rendimento, né? E para concurseiro, para quem tem que fazer um TAF, para quem tem que fazer um teste físico para algum concurso, a gente tem um treino específico para isso, tanto para a área de luta quanto para a galera que faz concurso público aí, precisa de um TAF, quem é militar, ou teste físico para quem for de outras áreas. Muito bacana. Então, para te achar no Instagram, Anderson Saturino, CT_Saturino, já tem todas as unidades lá, né? Todas as unidades. Tem o link pro seu contato, né? Isso. Falou. O meu pessoal é Anderson Saturino. É só botar lá e pode seguir. E é isso. Então, para finalizar, também não deixar de seguir aqui, se inscrever no nosso canal do YouTube, seguir a nossa página no Instagram, que é Natividade Podcast, e o meu perfil pessoal, que é Hugo.natividade, não tem como errar. É isso, Anderson. Muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Espero te receber aqui novamente. As portas estão abertas. E vamos continuar seguindo aí, falando um pouquinho do jiu-jitsu para todo mundo. Tamo junto aí. Valeu, galera. Um abraço aí a todos aí.